Mateus, capítulo 28. Aleluia. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensiva ou extensa, que é do versículo 1 ao versículo 20. Todos encontraram? Diz amém. Glória a Deus. Versículo 1 ao versículo 20. Aí nós vamos fazer uma leitura alternada, tá? Eu vou ler o primeiro versículo, outro irmão o segundo, e assim sucessivamente, tá certo? Em voz alta, para a gente compreender, para todos que estiverem aqui possam compreender, e os que estiverem também através da internet possam estar compreendendo a sua leitura e acompanhando, tá bom? E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houvera grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo do Senhor, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vos-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá verão. Quando iam eles e alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós nos juntaram. 14. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Pode sentar, por favor. Glória a Deus.
Meus irmãos, esta lição, a qual a mim foi dada nesta manhã para, juntamente com vocês, trabalharmos um pouco, eu achei assim tão extraordinária, de uma forma que, além de ser a última lição, também trata da ressurreição de Jesus, o Cristo, e também trata da sua ida aos céus e os últimos momentos que eles estiveram com Jesus aqui na terra. E isso é tão extraordinário, irmãos, porque aqueles discípulos que estavam ali com Jesus, eu quero já fazer uma introdução, mas uma introdução já bem, eu vou dizer que minuciosa, detalhada para vocês, até porque a lição que nós vamos estudar, ela fala da ressurreição de Jesus e a grande comissão. Esse é o título da nossa lição, tá? Mas o que nós precisamos de fato compreender, e o que nós vamos estudar no primeiro, segundo e terceiro tópico, ele vive, é o aparecimento aos discípulos e a grande comissão. São esses três tópicos que nós vamos estudar, tá? Eu vou dizer a vocês que nós vamos estudar de uma forma um pouquinho diferente hoje, tá? Eu não vou estar indo aqui passo a passo, até porque todos nós já conhecemos essa história. Todos nós já conhecemos a história da ressurreição. Todos nós já conhecemos a história que Jesus vive. Quem aqui sabe que Jesus vive? Quem aqui reconhece que Jesus é eterno? Glória a Deus. Então todos vocês já têm esse conhecimento. Todos vocês sabem que Jesus vive. Todos vocês sabem que o túmulo está vazio. Todos vocês sabem que Jesus, ele apareceu àquelas mulheres, conversou com aquelas mulheres, conversou com os discípulos, tá? Essa é uma história bem repetitiva, bem comentada e falada nos púlpitos das nossas igrejas, tá? E em eu vou dizer que em todo o nosso país, tá? Porque nós temos a livre, expressão, podemos falar quando a gente desejar e quando a gente quiser falar de Jesus. Então nós temos esta liberdade. Não sei até quando, mas temos, tá? E enquanto temos, precisamos usá-la, tá certo? Precisamos usá-la, porque enquanto alguns morrem, outros nascem. Quem morreu talvez já ouviu, mas quem nasceu ainda não ouviu falar de Jesus. E quem sabe ainda não ouvirá falar de Jesus, tá? Então nós precisamos, a tempo e a fora de tempo, falar de Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, está entre nós e ele vem buscar a sua igreja. Esta é a nossa, é isto que Jesus deixou para nós como a comissão: pregar o Evangelho, falar do Evangelho, falar de Jesus Cristo, tá? Então essa abordagem de hoje, nesta lição, para mim foi muito bom, porque falar de Jesus é bom demais, né? Ruim é a gente falar dos outros, né? Mas falar de Jesus, a gente só tem que falar coisa boa, porque não tem coisa ruim de Jesus, né? Falar de Jesus é extraordinário.
tá? Os irmãos conhecem a história, mais uma vez repito, e digo, ele vive. Por que ele vive, pastor? Porque a Bíblia vai mencionar que, esta Bíblia, tá, é o nosso guia, tá? Se nós somos cristãos, se nós somos evangélicos, se nós somos religiosos, tá? Nós devemos acreditar nessa palavra. Se nós não acreditamos nessa palavra, você não está no lugar certo, você não está no lugar correto, tá? Então, se você não acredita nessa palavra, por favor, não é o lugar correto para você estar. Mas os que estão aqui e acreditam nessa palavra, acreditam que ele vive e vive para sempre. É isso que Jesus ele colocou para nós em toda a sua história. Trouxe a cada um de nós essa história tão extraordinária. Nesse texto em que nós lemos, aborda toda a trajetória de Jesus ao sepulcro, tá? Ao sepulcro, do sepulcro à ressurreição, da ressurreição à convivência em 40 dias com os discípulos, convivendo com eles, e aqui tem alguns testemunhos extraordinários de Jesus com os discípulos, que provou aos discípulos que ele vive, tá? Que ele estava vivo naquele momento. Mostrou aos discípulos que estavam frustrados, desolados, tristes, porque todos eles, a não ser um discípulo só, mas todos os 11 discípulos deixaram Jesus na cruz. Apenas um ficou com Jesus na cruz, mas todos abandonaram Jesus na cruz. Todos eles, 11 discípulos, um vende Jesus por moedas de prata, outro nega Jesus antes da crucificação, tem vergonha de ir até Jesus. E os outros 9 discípulos, a Bíblia não vai falar sobre eles, apenas eles não compareceram na crucificação, eles não estavam lá. Quem estava lá, pastor? João estava nos pés da cruz, ali com Jesus todo momento. E é por isso que quando Jesus está na cruz, Jesus olha para João e diz: João, eis aí Maria, toma Maria como a tua mãe, cuida dela, zela dela. Isto é extraordinário. João talvez seja o único discípulo que saia dali, saia orgulhoso, saia dadivoso daquele pé, daquela cruz. João talvez seja o único discípulo que chega olhar para os céus quando Jesus é posto no sepulcro e dizer: eu cumpri o meu trabalho, eu estive com ele todos os dias, eu fui o discípulo que estava com ele até a morte dele, eu vi Jesus morrer. João talvez tenha saído dali orgulhoso, de certa forma, de acompanhar o mestre e saber que nunca deixou aquele mestre na mão, nunca abandonou aquele mestre. Mas vamos lá, veja que coisa linda. Não é que João seja bonzinho, tá? Em algumas histórias e historiadores, nós vamos ver a vida de João, tá? De um homem também valente, tá certo? É um homem valente. João era um homem que, para agir, agia sem problema algum, tá? Isso, filho do trovão, né? Então, João era um homem valente, tá certo? Algumas vezes nós vamos ouvir falar aqui de João, que estava sempre no peito de Jesus, encostava a cabeça no ombro de Jesus, estava sempre perto de Jesus, tá? Mas João também, quando necessário, João abria a boca e a coisa era séria, tá? Coisa era séria. Mas vamos lá. Ele vive,
o túmulo está vazio. Isto é uma realidade para nós. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou, como tinha dito. Jesus vive. Jesus vive. A Bíblia vai relatar que ao findar do sábado, ao amanhecer o domingo, nessa trajetória de dia, nessa transição de dia, do sábado para o domingo, duas mulheres foram ao sepulcro, Maria Madalena e outra Maria. Elas foram ao sepulcro, elas foram visitar Jesus. Só que quando elas chegam lá, elas estão próximo do sepulcro, e ela já não vê mais os guardas no sepulcro. Agora tem anjo no sepulcro, e o anjo estava sentado. E quando ela chega, elas ficam atemorizadas, elas ficam preocupadas, elas ficam estagnadas, sem saber o que fazer ou o que dizer, porque o sepulcro, a porta do sepulcro, a pedra que estava fechando a porta do sepulcro, estava retirada. Havia sido retirada. E aquelas mulheres preocupadas, elas olham e diz: levaram Jesus. Mas o anjo olha para ela e diz: Maria, não temas, porque o que estava aqui, Jesus Cristo, Ele ressuscitou dentre os mortos. Olha que coisa linda. As primeiras mulheres, e eu quero dar um destaque nisso aqui, porque às vezes as pessoas dizem que a Bíblia é um livro que maltrata as mulheres, que desfaz das mulheres. Mas Jesus destaca muito bem, e a Bíblia destaca muito bem, que no ministério de Jesus, Jesus fez questão de tratar bem as mulheres, e elas de fato faziam um trabalho de excelência com Jesus. Então, observe comigo, elas estão ali, o anjo diz: olha, a Jesus Cristo, o que foi sepultado, Ele já ressuscitou. E ele diz: vão e falem aos meus discípulos. Vão e falem aos discípulos que Ele ressuscitou. E peça a eles para que eles o aguardem na Galileia. Aquelas mulheres saem maravilhadas dali. Eu não sei qual foi a atitude daquelas mulheres no caminho, a Bíblia não vai falar, mas a alegria daquelas mulheres foi tão grande, porque a promessa do Cristo, a promessa de Jesus, havia se cumprido. A promessa de Jesus estava ali diante delas, e elas foram as primeiras a ver e a contemplar a promessa que Jesus havia falado da sua ressurreição. E elas iam ao encontro de 11 homens. 11 homens, como eu já disse, frustrados. 11 homens que haviam negado Jesus. Homens que não estavam lá ao pé da cruz quando Jesus estava sendo crucificado. Homens que haviam negado a Jesus e estavam se escondendo de Jesus, quem sabe até torcendo para Jesus não ressuscitar e não ter um encontro com eles. Homens que viram o seu mestre crucificado, depositado em um sepulcro, e para eles, como homens, como seres humanos, eles disseram: acabou. Agora acabou. Imagina, 3 anos e meio, ou quase 3 anos e meio, Jesus estando com aqueles homens, vivendo com aqueles homens, comendo com aqueles homens, dormindo com eles todos os dias e todas as noites, passeando com eles, ensinando a eles. 3 anos e meio de ministério. Jesus estava ensinando aqueles homens, e ainda
aqueles homens não tinham aprendido de fato o que era ser discípulo. O que era ser um discípulo. As mulheres saem. Aqueles homens estão numa casa. Estão todos conversando. E de repente aquelas mulheres batem na porta. Alguém abre a porta. E quando abrem a porta, elas anunciam: o mestre ressuscitou. O mestre ressuscitou. Jesus ressuscitou. Como, Maria? Jesus ressuscitou. Como é isso? Como pode se dar isso? Este homem ter ressuscitado. Muitos deles que ali estavam já não criam mais na ressurreição. Muitos já não estavam crendo mais na ressurreição. E eles estavam atônitos com esta conversa, com este diálogo, com esta fala daquelas Marias, quando chegaram até eles e disseram: Jesus ressuscitou. Como pode ter sido isso? E elas foram contar. Chegamos até o sepulcro, e chegando ao sepulcro, ele não estava mais. Lá estava um anjo, e o anjo disse que ele havia ressuscitado dentre os mortos e mandou vir até vocês, para que dissesse a vocês que ele havia ressuscitado. E ele mandou um recado para vocês: que vocês saíssem daqui e fossem até a Galileia, porque ele já foi esperar vocês lá na Galileia. Ele vive. Ele está vivo. Ele está entre nós. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vulo tenho dito. Olha que coisa linda. Jesus aparece às mulheres. Isso aqui, neste momento, as mulheres apenas estavam conversando, mas Jesus ainda não havia aparecido. Elas conversavam, dialogavam, mas ainda não tinham visto o rosto de Jesus, a face de Jesus. E elas foram. E Jesus agora aparece àquelas mulheres. Jesus agora traz a participação, em especial para aquelas mulheres. Foram as primeiras a estar no sepulcro e a saber que Jesus já havia ressuscitado. Elas foram as primeiras a saberem que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. E também Jesus passa para elas e se apresenta a elas. E elas também são as primeiras a ver Jesus como corpo ressurreto, corpo ressuscitado. Já não era mais este corpo que nós temos, mas era um corpo santificado, um corpo santo, um corpo ressuscitado. E agora as Marias estão diante de Jesus. E quando elas estavam olhando para Jesus, Jesus aparece para elas, mas a primeira reação, talvez que se fôssemos nós, a primeira reação nossa, talvez fosse dar um abraço em Jesus, dar um cheiro no cangote de Jesus. Vocês sabem onde é o cangote, não sabe? É no pescoço, tá? Dá um cheiro no cangote de Jesus. O sertanejo não tem pescoço, ele é cangote, ele tem cangote.
Viu? Então, ele daria um cheiro no pescoço de Jesus, abraçava Jesus, ele queria sentir Jesus, o corpo de Jesus. Mas o que é que aquelas mulheres fazem? Elas correm para Jesus, mas elas não abraçam a Jesus, elas se prostram diante dos pés de Jesus e adoram a Jesus. Elas entendem que Jesus é o Senhor da sua vida. Elas compreendem a nossa alegria, irmãos, quando a gente vê um ente querido nosso há muitos anos, é correr, dar aquele abraço, se pendura no pescoço dele, abraça, aperta. Mas aquelas mulheres tiveram de fato uma percepção de que agora não era mais aquele Jesus que estava com ela, não era mais aquele Jesus que elas poderiam de fato abraçar naquele momento, mas era um Jesus que veio em glória, um Jesus que ressuscitou, um Jesus que estava diante dela, e havia algo diferente naquele Jesus, que a sua aparência não era mais a mesma, e aquelas mulheres simplesmente elas adoraram, se prostraram, foram aos pés de Jesus, pegaram os pés de Jesus, abraçaram os pés de Jesus, e elas adoraram a Jesus. Olha que coisa extraordinária, lindo demais. Quando a gente começa a ler algo como este, como um texto desse, a gente consegue contemplar, irmãos, a vinda de Jesus, como vai ser gloriosa. Talvez para aquelas mulheres fosse a vinda que nós estamos esperando hoje. Talvez para aquelas mulheres, quando Jesus aparece a ela, era como se nós estivéssemos hoje esperando Jesus aparecer nas nuvens e irmos ao encontro de Jesus. Como diz o 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, aleluia, nós não teremos mais um corpo corruptível, mas seremos um corpo incorruptível, e estaremos com ele nas nuvens, aleluia. É como se aquelas mulheres estivessem vendo Jesus naquele momento, esperando a sua vinda, como que a igreja hoje estivesse esperando ou está esperando a vinda de Jesus. E elas adoram. O que eu acho lindo aqui é o autor da lição. Ele faz menção dessas mulheres, ou de algumas delas, que esteve com Jesus. Olhe no tópico 2, por favor, quem está com a lição. O Senhor possibilitou a especial participação das mulheres em seu reino. Maria foi escolhida para ser a mãe biológica de Cristo. Maria, irmã de Lázaro, o ungiu para a sua morte. Maria Madalena e outras mulheres foram as primeiras a saberem da ressurreição do Senhor, as primeiras pessoas da terra a vê-lo ressuscitado e a anunciar a sua ressurreição. Embora discriminadas na época, o Evangelho mostra e incentiva a dar relevância às mulheres. Elas devem ter oportunidades e destaques também nas igrejas. As mulheres, ao terem encontrado com Jesus ressuscitado, receberam a missão de anunciar o evangelho da ressurreição ao mundo, mas inicialmente aos discípulos. A fé cristã não é uma mera religião, trata-se de fato de fé, certeza de que aquele que foi crucificado ressuscitou através da nossa vida. Alcancemos o que precisam ser impactados por essa convicção. Ele ressuscitou. Eu achei lindo isso aqui quando ele colocou em destaque.
relação às mulheres. Porque, como bem vocês sabem, as mulheres naquela época, elas eram, eu vou dizer que repudiadas, no sentido geral. Mulher não tinha autoridade nenhuma naquela época. Mas Jesus destaca essas mulheres. E elas se destacaram por si. E outras mulheres, dentro da Bíblia Sagrada, se destacaram. Ai de nós, homens, se não fossem as mulheres. Ai de nós. Para mim aqui, o autor, ele abriu um parêntese e fechou o parêntese. Só para falar das mulheres. O quanto elas tinham de valor antes e o quanto elas têm de valor hoje. Então, louve a Deus você, mulher, que hoje, através de Jesus Cristo, através dessa palavra em que nós temos, vocês são valorizadas. E nós, homens, as valorizamos de fato. Porque eu sempre digo a minha, você não é 50% do meu ministério, mas 99% dele. Porque se não fosse você, talvez eu nem estaria mais aqui. Nem estaria aqui no ministério em que estou, ou com esse ministério que tenho. Mas, por causa dela, e em primeiro lugar por causa de Jesus, hoje eu estou de pé. Amém? Glória a Deus. Fecha o parênteses como ele também fechou. E vamos dar continuidade. Os guardas foram pagos. Aqui eu falo bem rapidamente sobre os guardas. Os guardas foram pagos, de uma certa maneira, pelos sacerdotes. Os sacerdotes não queriam que se espalhasse que Jesus havia ressuscitado. O que acontece? Os dois guardas, como ficaram desmaiados na descida do anjo, ao abrir a porta do sepulcro, a retirar a pedra, os dois guardas ficaram desmaiados, ficaram atônitos, desmaiaram no chão. Mas quando eles acordaram, não estava mais lá Maria, não estava mais lá o anjo, elas já tinham ido embora, o anjo já tinha saído, e agora, o que fazer? E eles foram até a guarda real, anunciar a situação. Mas, ao chegar lá, houve uma reunião geral. E nesta reunião estava ali os sacerdotes. E eles não quiseram que eles anunciassem que Jesus havia ressuscitado, mas que eles espalhassem uma mentira. Que eles espalhassem uma mentira. Qual era a mentira, pastor? Que os discípulos foram até o sepulcro, os renderam ou retiraram a pedra quando eles estavam dormindo. Agora imagine que mentira mal feita. Como é que você está de guarda e você vai dizer que você estava dormindo? Se você está vigiando algo e você vai dizer que você estava dormindo, não é? Imagina isso. Mas pagaram para eles falar dessa forma, que eles estavam dormindo. Os discípulos chegaram lá, arrastaram as pedras, então estavam num sono muito profundo, né? O sono deles eu acho que foi muito profundo. Talvez eles tomaram um diazepamzinho à noite para dormir, né? E não sei, né? Não existia na época, mas podia ter existido alguma planta aí do diazepam. E eles ali pegaram um pouquinho, tomaram e dormiram, né? Dormiram. Dá para nós até fazer, de certa forma, uma chacota com essa mentira, né? Negócio meio sem graça. Mas eles disseram, saíram espalhando em toda Jerusalém e em todos os lugares que o corpo de Jesus havia sido roubado pelos discípulos. Enquanto eles dormiam, os discípulos arrastaram a pedra, retiraram o corpo e haviam roubado Jesus, e eles haviam sepultado em outros lugares, ou em outro lugar que ninguém até hoje nunca encontrou. Mas não vai encontrar mesmo, porque ele ressuscitou. Não vai encontrar, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. E o que eu acho lindo nisso aqui, e nós já entramos no tópico 2, é que Jesus prova
a real aparição ou a real ressurreição para os discípulos e para aquelas mulheres. Quando Jesus aparece a elas, Jesus vai para a Galileia, Mateus 28, versículo 16. Jesus vai para a Galileia e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Escuta isso. Jesus apareceu para aquelas mulheres. Primeiro o anjo aparece para elas, diz: Jesus ressuscitou. Vai aos discípulos e diz a eles que Jesus ressuscitou. Elas vão até a casa dos discípulos, falam para os discípulos e diz a ele: Jesus ressuscitou. Eles não acreditam, nem todos acreditaram. Mas Jesus pedem para que eles vá ao monte na Galileia. Eles vão. E quando Jesus aparece no monte, alguns acreditam, outros duvidam. E a palavra aqui está no plural, tá? Não está no singular. Diz: e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, entenda que isso aqui não só foi Tomé não, tá? Houve Tomé e mais alguns que estavam ali. Duvidaram de Jesus, que a gente acha que só quem duvidou da ressurreição foi Tomé. Tomé não, Tomé foi o corajoso. Tomé foi o cara corajoso que disse assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, então deixa eu tocar aí. Deixa eu pôr a minha mão aí, no corte onde estavam os pregos. Tá? Mas os outros estavam duvidando no coração, dentro de si. Mas Tomé duvidou no coração, mas teve coragem e disse: deixa eu, Senhor, eu estou duvidando do Senhor. Levantou a mão porque era a palavra. Eu estou duvidando do Senhor. Tá, Tomé? Estou duvidando, eu duvido do Senhor. Tá? Mas não foi aqui, foi em outra oportunidade que Tomé disse isso. Já foi em outro lugar. Aqui eles duvidaram, todos no coração. Alguns duvidaram no seu coração, outros adoraram. E outros ficaram duvidando que Jesus havia ressuscitado de fato. Mas Jesus já estava e já havia ressuscitado. O anjo avisou: Jesus iria adiante deles para a Galileia. Em Mateus 28, 7, onde nós lemos: Jesus, ao encontrar as mulheres já ressuscitado, também mandou que avisassem aos demais. Os discípulos, ao saberem da ressurreição, ainda estavam cheios de dúvidas e culpas. Dentre eles saíram o traidor, Pedro, que o negou. Todos fugiram e abandonaram o Senhor. Cristo sabia disso. Assim, já no dia da ressurreição, em Jerusalém, apareceu a Madalena, mulheres, aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Isso daqui é extraordinário. A Pedro, a 10 discípulos quando eles apareceram. A Tomé não estava e não creu. 8 dias depois ele apareceu aos 11, em João capítulo 20, versículo 26. Mas deixa eu lhe contar isso. Certo dia Jesus, após a sua ressurreição, 2 homens estão no caminho de Emaús, 2 discípulos, caminhando e conversando entre si, batendo um papo, e eles estão indagando, eles estão conversando naquele momento, e falando sobre a ressurreição. Jesus não havia ressuscitado para eles, e eles estão ali conversando, batendo um papo e dizendo: ele não disse que ressuscitaria dentre os mortos? E hoje já é o 3º dia, mas ele não ressuscitou. Ele não ressuscitou. Para eles, Jesus não havia ressuscitado.
Aí Jesus chega diante deles, entra na conversa. Quando Jesus entra na conversa, em Lucas 24, 13, iam falando entre si e tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que eu não o reconhecesse. E ele lhes disse: que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E eles lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras, em palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que lhe dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, acharam ser assim como aquelas mulheres havia dito, porém eles não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, aí ele já foi dando uma aula para aqueles homens. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Olha lá. Toda esta conversa, essa trajetória, se deu ao caminho de Emaús, uma aldeia. E eles conversavam. Mas Jesus entra na conversa e começa a conversar. E ao mesmo tempo Jesus repreende eles. Quando Jesus entra na conversa, Jesus repreende eles, chama eles de nécios. E quando Jesus repreende, mesmo Jesus repreendendo eles, eles não enxergaram que era Jesus que estava falando com ele. E Jesus começa a conversar e a discorrer sobre os profetas, fala sobre Moisés, sobre os profetas. Jesus aqui, como muitos dizem, deu uma aula teológica para eles. Conversa com eles, caminham com eles. Mas a Bíblia diz que quando eles chegam no cruzamento da entrada para a aldeia, Jesus faz com que vai passar direto, indo embora para o outro caminho. E eles olham para Jesus, sem saber que é Jesus, e diz: para onde você vai essa hora? Fica conosco, dorme lá em casa, janta com a gente. É perigoso você sair uma hora dessa, você ir adiante uma hora dessa. Então vem para casa, vamos jantar conosco. E Jesus aceita o convite. Quando Jesus aceita o convite, Jesus entra na casa. Eles preparam a janta. E quando eles estão ali preparando a janta, e assenta-se para comer o pão, versículo 30 de Lucas 24, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e abençoando, e partiu, e lhe deu, abriram os seus olhos. Abriram-lhes então os olhos, e o conheceram,
e ele desapareceu diante deles. Eles só entenderam isso quando eles estavam na mesa com o pão. Por quê? Porque Jesus, todas as vezes que estava à mesa, Jesus agradecia o pão, dizendo-lhe: graças te dou, ó Pai. No partir do pão, eles entendem que é Jesus, eles enxergam que é Jesus. Quando eles enxergam que é Jesus, Jesus com o corpo glorioso, entendam, irmão, Jesus não estava mais ali 100% homem, Jesus agora estava 100% Deus. Não estava mais como 100% homem, 100% Deus, Jesus só estava ali agora com o corpo glorioso. Naquele momento que eles abriram os olhos, Jesus desaparece. Jesus sai do meio deles. Eles olham um para o outro e dizem: como nós não enxergamos isso? Ele estava conosco o caminho inteiro, ele falando conosco o caminho inteiro. Aí um olha para o outro e diz assim: não ardia o teu coração quando ele falava? Eu estava dizendo, o meu coração estava ardendo, ele falando comigo, meu coração estava ardendo. Quem sabe o outro olha para ele e diz: rapaz, eu estava ali tão entusiasmado, achando tão lindo aquelas palavras, que eu não estava prestando atenção em nada a não ser nas palavras que ele estava falando para nós. E eles, naquele momento, deixaram tudo e voltaram para Jerusalém, para avisar aos demais que Jesus havia ressuscitado. E Jesus não só havia ressuscitado, mas Jesus entrou na casa deles, sentou com eles e partiu o pão com eles. Olha que coisa linda. Estes homens tiveram esse privilégio de estar com Jesus. Eles foram uns dos que estavam duvidando, mas agora não duvidaram mais. Agora eles correm para Jerusalém e vão avisar aos demais que estão em Jerusalém. E eles seguem o seu caminho. Tópico 2, a adoração. Versículo 17 do capítulo. Jesus, foi eu não, viu, irmão? Também não vou dizer que foi o capeta, porque não foi. Olha, tá vendo? É falar nele, mas não foi, viu? É cor do som mesmo. Versículo 17. E quem estiver, versículo 17 do 28 aqui, de Mateus. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha que coisa linda. Agora, como eu disse a vocês, Jesus agora estava com o corpo glorioso. Jesus agora tinha todo o poder. Estava sobre ele todo o poder sobre a vida de Jesus, sobre Jesus. Estava sobre ele no céu e na terra, todo o poder. Mateus menciona que os 11 estavam no monte da Galileia com Cristo ressuscitado. A maior parte naquele momento o adorou. Todavia, mesmo assim, alguns duvidaram. Jesus permaneceu com os 11 na Galileia, e todos convivendo intimamente com o Cristo ressuscitado. Creram e tiveram a fé amadurecida. Há quem diga que eles se encontraram no Monte das Bem-aventuranças. Foi um grande encontro, lugar lindo e celebração com a presença de Cristo ressuscitado.
No dia em que o Senhor proclamou as bem-aventuranças, lá está lá em Mateus 5, tá? As bem-aventuranças, as multidões maravilharam-se, pois ensinava como quem tem autoridade. No encontro com o Cristo ressuscitado, muitos devem ter recordado o que aprenderam em Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Trata-se de decreto cumprido na vida dos apóstolos. Felizes com o Cristo vivo, que Jesus, a autoridade máxima dos céus e da terra, decrete o mesmo no seu coração, no meu coração, e assim sejamos consolados. Amém? Vida e comunhão. Mateus capítulo 28, versículo 16. A gente já encerra, tá? Mas eles tiveram uma vida em comunhão com Jesus naquele momento. Acredito que esses 40 dias daqueles homens com Jesus foram de certa forma mas muito valioso. Quem sabe, eu vou até ousar dizer, apesar que não, mas quem sabe até foram muito mais valiosos do que os 3 anos e meio com Jesus. Porque os 3 anos e meio com Jesus, aprenderam, de certa forma, algumas coisas, mas só aqui, quando Jesus ressuscita e passam os 40 dias com eles compreendem de fato o Evangelho, eles compreendem de fato que eles ficariam, naqueles momentos, sós. Jesus de fato ia subir para os céus e eles dariam continuidade a toda a tarefa do evangelho cristão. Tudo isso seria realizado nesse período de 40 dias, quando eles estavam com Jesus, conversando com Jesus e aprendendo com Jesus, em comunhão com Jesus. Não é que os 3 anos e meio, me entendam, não valeu de nada, tá? Sim, foi muito proveitoso 3 anos e meio com Jesus. Aprenderam a orar, aprenderam a sofrer, aprenderam a entender Jesus como pessoa, a compreender alguém, porque Jesus como pessoa ensinava a amar o próximo como a si mesmo. Jesus como pessoa ensinavam a eles que as pessoas também tinham sentimento, tinham dor, tinham tristeza, que as pessoas tinham todas estas características que Jesus também tinha. Quando Jesus chorou, quando Jesus sofreu, quando Jesus estava triste, quando Jesus estava orando, quando Jesus estava falando, tudo isso Jesus mostra para eles nos 3 anos e meio de ministério. Dá para aprender ou não dá? Dá. Mas esses 40 dias com Jesus foi crucial. Foi algo assim para fechar os 3 anos e meio de ministério deles. Por isso Jesus precisava passar esses 3 anos e meio com eles, ou esses 40 dias com eles, para que eles tivessem de fato firmeza no que eles queriam, e que dali por diante eles iriam seguir uma jornada a sós, sem a presença de Jesus, sem ver Jesus, mas sabendo que Jesus estava pronto a mandar um Consolador. Jesus estava pronto a mandar o Espírito Santo sobre a vida deles, e este Espírito Santo alcançou a todos nós que estamos aqui. Vida e comunhão. E no alto da montanha em que refletiram, antes de qualquer coisa, precisamos ir com Cristo para a Galileia, receber o seu cuidado, da mesma forma que Pedro, Tomé e os outros 5, para os quais Jesus preparou peixes e pães na brasa, servindo-os. Precisamos deixar suprir nossas demandas da alma e do espírito, não por acaso.
Os dois primeiros nomes citados em João 21 e o versículo 2, que estavam na praia, foram os de Pedro, que negou Cristo veementemente, e de Tomé, que insistentemente não creu. A intimidade com o Cristo ressuscitado é fundamental para fortalecer a nossa fé e vivermos uma vida para Ele, que quer estar conosco. Cheios dele, podemos ir a qualquer lugar. Aqui é uma lição muito grande para nós. É algo assim que para mim poderia fechar aqui a nossa lição. Talvez eu tiro como ponto base do fechamento dessa nossa lição. Eu ia deixar esse ponto por último. Porém eu não posso fazer isso. Eu não vou pular essa etapa. Iria deixar por último. Mas entenda. Olha que coisa linda. Vamos para João. João, capítulo de número 21. Versículo 1. Olha Jesus aparecendo aqui para dois homens. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus apareceu-lhe à praia, mas os discípulos não conheceram o que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. E ele disse: lançai a rede para o lado direito do barco. Olha que coisa linda. Simão já havia tido uma experiência dessa com Jesus outrora. Na primeira caminhada com Jesus, Simão tem uma experiência dessa, tá? Lá atrás, na pesca maravilhosa, vocês vão ver que Simão tem algo parecido com isso aqui que Jesus fez. Simão já tinha experiência de pesca, gente. E mais uma vez aqui, Simão Pedro está num barco pescando, não tem nada para comer, não pegaram nada, vão à beira da praia de novo, de volta, sem nada para comer, e Jesus aparece, só que eles não conseguiram detectar que era Jesus, reconhecer que era Jesus, e eles simplesmente, Jesus fala com ele e pergunta: tem alguma coisa para comer? E eles disseram: não, a gente não pegou nada. Aí Jesus diz assim: joga a rede do barco, joga a rede para o lado direito do barco. E eles vão lançar a rede para o lado direito do barco. Veja que coisa linda. Versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quem descobriu? Quem descobriu? Como é o nome dele? Como era o nome dele, gente? Meu Deus, vocês parecem que estão com fome ou estão com sono. João reconhece Jesus. João reconhece Jesus. Pedro ainda não havia reconhecido Jesus, mas João reconhece. Aí João diz: Pedro, é Jesus. Pedro
é Jesus, Pedro. Olha que coisa linda, irmão. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica. Pedro bota a túnica na cabeça e diz: agora a coisa pegou. Pedro cingiu com uma túnica, se enrola com uma túnica, quem sabe tentando se esconder, ou quem sabe estava nu naquele momento, ninguém sabe, mas ele coloca a túnica sobre ele. E quando ele coloca a túnica, porque estava nu, diz a palavra, e os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, então, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Jesus estava com, acho que uma varinha de anzol lá, né? Para pegar um peixe, e passou numa padaria para comprar pão, para poder dar àqueles discípulos. Jesus sabia que eles não tinham pego nada. Só que Pedro não havia descobrido isso, ou descoberto isso. Pedro já havia passado por uma situação como essa antes, mas mesmo assim Pedro não reconheceu que era Jesus. Quando Jesus manda lançar a rede, o barco do lado direito do barco, não reconhece. Mas ali, reconhecendo Jesus, eles descem. E aqui a conversa de Jesus não é diretamente com eles, mas com ele, com Pedro. Aqui a conversa de Jesus, mais uma vez, não é diretamente com eles, mas com ele, com o próprio Pedro. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Pedro estava distante de Jesus, com vergonha de Jesus, frustrado, porque havia negado a Jesus 3 vezes, e ainda essa conversa, mesmo com aquela comunhão no monte, mesmo com aquele aparecimento no monte, Jesus com eles e eles com Jesus, e aquela coisa toda, mas ainda faltava um bate-papo de Jesus com Pedro. Ainda faltava alguma coisa a ser acertada com Jesus. Pedro não poderia ficar daquela maneira que estava, ainda as coisas não tinham se ajustado, ainda existia uma vergonha dentro de Pedro, ainda existia um temor dentro de Pedro por haver negado Jesus. Mas Jesus chama Pedro. Jesus tem uma conversa tão linda com Pedro. E Jesus começa a conversar com Pedro e a bater um papo com Pedro. E quando eles estão ali comendo pão e peixe, Jesus vem com uma conversa, com uma pergunta para Pedro. Jesus diz assim: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Que te amo. Disse Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer de segunda vez: Simão Pedro, filho de Jonas, ama-me? E disse: Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por dentro. Porque Jesus havia dito a terceira vez: ama-me, ou tu me ama.
E disse Simão ao Senhor: Tu sabes tudo, tudo tu sabes. Tu sabes que te amo, Jesus. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. A partir daqui foi quebrado aquele amargor, aquele sofrimento do coração de Pedro. Jesus restaura Pedro, mostrando a Pedro que o amor é maior em todas as ocasiões. Jesus, o eterno amor, o próprio amor, perguntando a um homem carnal se ele ama. A partir daqui, Pedro é restaurado. Pedro recebe a restauração. É aqui que Pedro começa a sua trajetória como apóstolo. É aqui que Pedro começa a compreender de fato o amor pelas ovelhas. É aqui que Pedro começa de fato a entender que há algo maior nas nossas vidas, e há algo melhor dentro de nós, e há algo melhor em nossas vidas do que simplesmente entendermos que somos meros espectadores, evangélicos, cristãos ou religiosos. Existe um algo maior, um amor maior do que a nossa religião, do que o que chamamos de evangélicos, que somos evangélicos, ou cristãos, que somos cristãos. É aqui que Jesus mostra a Pedro que a religião, a cristandade, todas estas coisas, nada tem fundamento se não tiver amor. Se não tiver amor. Nada tem fundamento se não tivermos amor. Nada. E Jesus está passando para Pedro isso aqui, essa experiência tão extraordinária. E eu vou para a conclusão. A grande comissão. Toda a autoridade, Jesus disse, toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. Toda a autoridade está com ele. Jesus recebe toda a autoridade e agora Jesus também quer passar esta autoridade para aqueles que vão levar as boas novas, para aqueles que vão levar o evangelho. Jesus só separou 12 para levar o evangelho? Não. Existiu muito mais do que os 12. Só para você ter uma ideia, Jesus simplesmente chama 70. E de 2 em 2 vão aos vilarejos, cidades, comunidades pregar o evangelho. Jesus diz: vão, pregue o evangelho, invistam no evangelho. Aqui está a comissão, ou como destacou o relator desta revista, aqui está a grande comissão. Jesus, depois de ter se revelado, ressuscitado, deu-lhes esta missão. Não há nada melhor e mais importante a ser dito ao mundo inteiro do que a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz. É a palavra que traz o novo, que renova, que impacta todos positivamente. Só Jesus pode salvar, e Ele é conhecível e acessível por essa boa nova, anunciada de pessoas para pessoas no mundo todo e no mundo inteiro.
O propósito no encontro e experiência de Pedro com Cristo ressurreto na praia da Galileia, Jesus disse por 3 vezes para cuidar das ovelhas dele. Depois da confirmação, Pedro cuidou das ovelhas do Senhor. Cada alvo também recebeu a mesma comissão, que pode ser sintetizada em evangelização com discipulado. E nos chamou para sermos discípulos que produzem discípulos, que discipularão outros, isto é, para fazer de tudo a fim de que as ovelhas que Ele nos deu para cuidar, em especial as da família, tenham fé por sua vez. Tenham fé por sua vez. Os que aceitam a Cristo devem ser discipulados e se candidatarem-se ao batismo em águas, cumprindo a ordenança de Jesus em Mateus 28, 19. Deixa eu resumir tudo isto e a gente conclui. Compreendam da seguinte maneira: quando Jesus dá a missão a Pedro, Jesus diz a Pedro, faz essas 3 perguntas a Pedro. Pedro responde a Jesus. Dali por diante, Pedro agora é designado a cuidar das ovelhas. A partir de então, esta missão também é dada a todos os discípulos. E discípulos fazendo discípulos. E isto chega até nós nos dias de hoje. E esta missão não é só pastoral. Há muitos que acreditam que a missão de cuidar de ovelhas é simplesmente do pastor, ou do pastoreio, ou do pastor da igreja. Cuidar de ovelhas é muito mais além. Cuidar de ovelhas é fazer discípulos, é discipular alguém. Quando nós cuidamos de alguém, quando nós discipulamos alguém, nós estamos cuidando de uma ovelha. Nós estamos discipulando esta pessoa e este cuidado parte de nós. Não apenas nós, pastores, mas cada um de vocês. Todos nós temos a obrigação de cuidar um dos outros, principalmente os domésticos da fé. Eu estava essa semana em uma cidade, em um amigo em que tenho em comum, um grande amigo, e eu achei tão extraordinário, pastores, que aquele homem se mudou para uma cidade, e a mudança dele para aquela cidade era com o propósito de cuidar da família em um todo, sogra, sogro, irmão, primo, sobrinho, todos eles. Ele saiu da capital e foi para uma cidade para cuidar de outra família, ou seja, da própria família. E quando ele chega nesta cidade, ele diz: Senhor, o que é que eu vou fazer aqui? O Senhor me trouxe, eu sei o propósito, mas tem um que está em outra cidade a 30 quilômetros daqui, outros estão em outras cidades a 40 quilômetros, alguns estão nesta cidade e nem todos estão aqui. Como é que eu vou fazer para cuidar de todos eles ao mesmo tempo, indo de cidade em cidade? Jesus usou uma ocasião. Jesus tem seus meios de trabalhar e começou a trazer aquelas famílias para perto dele, junto daquela cidade. Quando disseram: Robson está na cidade de Lagarto, todos quiseram estar perto dele. Era o desejo de todos naquele momento estarem perto daquele homem. E ele começou a entender o propósito, a compreender o propósito. E ele disse: é hora de cuidar da família. Hoje ele tem um pequeno grupo de família, que dá mais de 20 irmãos na casa dele, só familiares.
Hoje o pai que não era crente é crente, a mãe que não era crente é crente, o sogro que não era crente é crente, a sogra que não era crente é crente, os sobrinhos que não era crente é crente. Deus está fazendo um movimento na família dele. Ele disse: pastor, eu entendi o propósito de vir para cá e eu não queria, eu insistia com Deus e dizia: eu não quero ir para aquela cidade, eu estou numa capital, o que é que eu vou fazer numa cidade do interior, onde na capital eu posso fazer todas as coisas melhor do que eu faço numa cidade do interior. E ele disse: hoje eu compreendo, porque Deus me trouxe para cá, eu entendi o propósito, Deus me trouxe para cá e hoje Ele cuida daquela família. Irmãos, tem um pequeno grupo de mais de 20 irmãos naquele lugar, não tem placa de denominação, não congregam em outra igreja, todos congregam com Ele. Ele é o pastor de todos, cuidando de todos, zelando de todos. Nós precisamos entender qual é o nosso propósito, porque às vezes nós estamos tão distantes da nossa família que está tão perto de nós, e nem para eles a gente começa a falar de Jesus, nem dar nem testemunho de Jesus para eles. E às vezes nós dizemos ou falamos: eu queria tanto ganhar a minha família para Jesus, eu queria tanto ganhar meus irmãos para Jesus, eu queria tanto ganhar os meus parentes para Jesus. Se você não dá nem testemunho de Jesus na sua vida para eles, levar o Evangelho é algo extraordinário para nós, e é um mandato dele para nós, é a missão dele para nós. Às vezes nós ficamos tão embaraçados com tantas coisas neste mundo, com tantas besteiras nossas neste mundo, mas esquecemos de pregar o Evangelho, de falar do Evangelho, de anunciar o Evangelho, de anunciar a Jesus Cristo. Às vezes nós anunciamos a nossa religião, às vezes nós anunciamos a placa da nossa igreja, mas nós não anunciamos Jesus. Às vezes as pessoas perguntam para nós: de onde você é? Você de qual religião? Eu sou cristão. Sou cristão. A pessoa nem crente está perguntando a você de que religião você é. Você diz: eu sou cristão, da denominação Cristianismo Sem Fronteira. Conhece? Ela diz: não. Encerrou o assunto, você vira as costas e diz: pois é lá na Maria Quitéria, número 3.900. Vai lá fazer uma visita a nós. Deus abençoe sua vida. Você falou o que de Jesus aí? Nada. Falou da religião, da placa da sua dominação, mas de Jesus você não falou nada. Aí diz: eu evangelizei. Quem? Está longe de ser evangelização. Fale de Jesus, esqueça a religião, esqueça a placa da sua igreja, mas fale de Jesus para as pessoas. É necessário impregnar Jesus na cabeça das pessoas. É necessário colocar Jesus no coração das pessoas. Pastor, mas quem salva é o Espírito Santo. Mas nós estamos aqui como pessoas, homens e mulheres, servos de Deus, para passar a mensagem do Evangelho. Não é anjo que vai passar, é você quem vai passar. Não é o Espírito Santo que vai passar, é você quem vai passar a mensagem. Somos nós. E eu encerro agradecendo a Deus por este momento, e que possamos de fato levar a mensagem da cruz, pregar o Evangelho e mostrar Jesus em nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele está conosco. Eu vou para o Pai, mas eu deixo o Consolador. Eu deixo o Consolador. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É este Espírito Santo que nos move, é este Espírito até a sua casa. É este Espírito Santo que está olhando para nós
e muitas das vezes dizendo: não vá por aí, aí não é bom, não é correto, não é certo. É este Espírito Santo que está guiando a minha vida e a sua vida a todos os momentos. Então, seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Escute a voz do Espírito Santo. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus abençoe.